Olá pessoal, hoje nós vamos ver o item 27 da apostila e os itens 23.3.1, Ideia dos Deuses. Com base nos lances evolutivos da tribo, Leão abordava também a evolução da ideia dos deuses. Para ele, a primeira concepção de Deus se manifestou por meio da ideia do Deus do medo, diante das contingências relacionadas aos fenômenos naturais que afetavam a trajetória dos espíritos encarnados. No livro Roteiro, Emmanuel afirma que, nascida no berço rústico do temor, a fé iniciou o seu apostolado, ensinando às tribos primárias que o divino poder guarda as rédeas da suprema justiça, infundindo respeito à vida e aprimorando o intercâmbio das almas. Os fenômenos naturais de que falávamos são governados pelas leis naturais, que são superiores à ordenação humana. Além do Deus do medo, surge o Deus da admiração, diante da beleza excelsa da natureza, impulsionada esta ideia pelo encontro pela relação com as almas gêmeas no plano físico. Aqui, nós lembramos que o Sr. Leão se baseava na proposição desenvolvida por Emmanuel. Na tribo, por meio do mediunismo, entre sensitivos encarnados e descendentes consanguíneos desencarnados, esses últimos são concebidos como os deuses. Conforme demonstração anterior, eles mais tarde passaram a atuar como os deuses das vilas, sucedendo-se de tal mecanismo nas cidades e posteriormente nas nações. Vamos para o item 27.3.2, a ideia do Deus único. Para abordar a ideia do Deus único, Leão inseria o lance evolutivo, levando em conta a escala da evolução da ideia de deuses, segundo a demonstração desenvolvida no item anterior. De acordo com Leão Zálio, até Abraão foi materializada a ideia dos deuses por meio do fator hereditário que começou psiquicamente no grupo de primatas. Aqui cabe um parêntese. Sobre a hereditariedade psíquica, podemos consultar o item 4.1 do curso Evolução Origens, que demonstra a genitalidade primitiva no primeiro campo de afinidade. Além disso, é possível verificar também a demonstração feita por Emmanuel, no capítulo Família do livro Pensamento e Vida, sobre a chamada hereditariedade psicológica. Continuando então, depois começou a materializar-se na tribo, com os desencarnados consanguíneos que desconheciam a relação do plano extrafísico. Passou-se essa ideia, assim, geneticamente, até a vila, que possuía cada uma seu Deus. Esse é um contexto no qual reencarnou Abraão, conforme podemos ver no livro Gênesis de Moisés, nos capítulos 11 a 25. Segundo seu Leão, Abraão conhecia a ideia dos deuses e veio à Terra para instruir e promover a indução do desenvolvimento da ideia do Deus único. A mente do patriarca no planeta Terra, descendendo dos gentios, conseguiu realizar o que os deportados não conseguiram anteriormente. Quando a mente estava mais acessível, veio Abraão como instrutor e utilizou a ideia e trabalhou-a. Ela começou a se materializar, sendo conquista dele, condição do próprio espírito. Os deportados não tinham condição para realizar tal propósito, porque eles eram espíritos que não se dedicavam à questão espiritual, eles eram sim dedicados às atividades de aventura.
podemos ver em A Caminho da Luz, no capítulo 6, de Abraão até Isaac, transmite-se a ideia do Deus único, de modo hereditário, e deste a Davi, podemos ver o capítulo O Velho e o Novo Testamentos, em Coletânea do Além. De Davi até o Cristo, perfazendo 42 gerações. Leão chegava a essa conclusão tendo como base a interpretação do versículo 17 do capítulo 1 de Mateus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então vamos fazer agora a recapitulação dos itens 27.3.1, Ideia dos Deuses, e 27.3.2, a ideia do Deus único. Escala das organizações religiosas com base no politeísmo. Deuses: o Deus do medo e da admiração, o Deus do grupo consanguíneo com base no mediunismo e simbiose. Surgem os deuses. Na tribo foi apagando a ideia do Deus do medo e da admiração. Começou o Deus do grupo consanguíneo e que evolui até os deuses das nações. Começaram os deuses da tribo, eram os deuses do grupo de primatas. Cada vila também tinha o seu deus de acordo com a afinidade. Aparecem os deuses das cidades. Mais tarde, aparecem os deuses das nações, que surgiram no grupo de primatas. Referências bibliográficas: Emmanuel por Emmanuel, capítulo 4, experiência que fracassaria e religião e religiões. Mecanismo da mediunidade, capítulo 12. Evolução em dois mundos, capítulo 17. Mediunidade espontânea, formação da mitologia, e capítulo 20, religião egipciana e enxerto revitalizador. Pão Nosso, capítulo 148, Entre a Terra e o Céu, capítulo 33, Obreiros da Vida Eterna, capítulo 4. E agora vamos para a recapitulação do item 27.3.2, a ideia do Deus único, do monoteísmo. Escala das organizações religiosas com base no monoteísmo. Condição: a hereditariedade dos deuses, que começou no grupo consanguíneo e evoluiu nas tribos. Das tribos às vilas, das vilas aos estados, dos estados às nações. Abraão traz o gene psíquico com a pregação do Deus único. Permuta entre Abraão e Isaac. Materialização de Isaac e do gene do Deus único. De Abraão até Davi são 14 gerações para o gene do Deus único se constituir como hereditariedade. De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. Do desterro até o Cristo, 14 gerações. Mateus capítulo 1, versículo 17, totalizando 42 gerações. Não podemos esquecer que o curso de evolução Origens está vinculado à ideia de genealogia, o que se pode perceber já no título, porque é origem sinônimo de genealogia. Vamos ver então as referências bibliográficas. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 9 e 18, versículo de 1 a 15. Pensamento e Vida, capítulo 12, 7º, 11º parágrafo. Capítulo 18, 4º parágrafo. Coletânea do Além, capítulo O Velho e o Novo Testamento. Caminho, Verdade e Vida, capítulo 39. Missionários da Luz, capítulo 13. Transição Planetária, Manuel Filomeno de Miranda, capítulo 18. Mecânica das Reencarnações de Espíritos Superiores. Gene psíquico vê a genitalidade primitiva do primeiro campo de afinidade. Item 4.1 de Evolução Origens. Corpúsculo de linha direta. Mateus, capítulo 1, versículo 17. Então, pessoal, era isso que nós tínhamos para hoje.
Nós estamos agradecendo a todos e vamos também agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, por podermos proporcionar o curso. E que vocês tenham uma semana maravilhosa, com muita paz para vocês.